Sejam muito bem-vindos ao Pode Maestrar. É o podcast que faz você um maestro do seu negócio. E hoje é um assunto muito interessante, que não vai fazer só você um maestro do seu negócio, mas também um maestro da sua sucessão, da sua hold, da sua governança familiar. O assunto de hoje é muito importante, ó, patrimônio que atravessa gerações. Sucessão, hold e governança familiar. E para isso eu trouxe para vocês aqui um time de peso. É o time da Bessa Advogados. Eu vou começar por ela, que é a sócia aí com o nome, que carrega o nome Bessa, né? Leide Bessa, nossa convidada aqui. Leide, se apresenta, por favor. Bom dia, Silas. Bom dia a todos. Bom dia, Felipe, Uno. Bom dia. Bom, como o Silas já me apresentou, sou a Leide Bessa, do Bessa Advogados. Nós temos um escritório multi-especialista aqui em Goiânia e temos uma sede também em Jussara. E estamos aí com todas as soluções jurídicas para empresariado, tanto para o empresário quanto para o produtor rural também, né? Que não deixa de ser um empresário. Excelente. E é isso, Silas. Muito obrigada pelo convite e estou muito ansiosa aí para a gente falar sobre sucessão e sucessão patrimonial, hold, proteção do patrimônio. Tá bom? Obrigada. Isso aí, ótimo. E eu tô aqui na frente, eu tenho o privilégio de falar que é meu amigo. A gente fez uma formação junto, da turma do Fundão, viu? A gente era da turma do Fundão, da turma da bagunça. Mas ficamos famosos. A gente acabou criando uma amizade, então eu posso falar que é meu amigo, além de ser um colega, claro, um colega empresário também, sócio, né? Hoje do grupo de advogados. Uno Melo, então meu parceiro Uno, se apresenta, Uno. Então, bom dia a todos, bom dia Felipe, bom dia doutora Leide, bom dia Silas. Como você disse, meu nome é Uno Melo, sou de origem interiorana, criado na fazenda, trabalho diretamente com atividade rural, e aí a gente criou um núcleo do que chama Bessa Agro, dentro do Bessa Sociedade de Advogados, que é direcionado para a proteção mesmo do patrimônio do produtor rural. Nosso objetivo agora é proteger o patrimônio daqueles produtores que produzem, porque eles trabalham tanto para produzir e talvez não pensam que seja tão importante a proteção daquilo que eles estão produzindo. Nossa, interessantíssimo, hein? Já dá pra gente fazer pergunta, eu vou fazer, mas muito interessante o que você trouxe, viu? Bessa Agro, então, é um braço, né? Exato. Muito bom, muito bom. E eu tô aqui também com Felipe Esteves. Olha, vou falar, eu não vou te apresentar porque a apresentação que te antecedeu foi muito boa. Eu tava sentado numa reunião com o Uno e com a Leide, a gente tava falando sobre um assunto sobre marketing, né? E eles falaram muito, muito bem de você, Felipe, mas eu vou deixar você se apresentar. Eu vi que você está com um livro aí, então eu vou deixar você se apresentar. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui participando. Você pode maestrar, né? Isso. E fico feliz, Silas, por abrir esse espaço. Sem dúvida que é um espaço importante para que todos possam conhecer um pouco mais o serviço, a atividade de cada um. Né? Doutor Uno, grande amigo, doutora Leide, podendo participar aqui nessa grande parceria da Bessa e esse lado do agro, que eu tenho certeza absoluta que a história já traz de vocês esse legado da vida. Começou ali na atividade do agro e o desenho multidisciplinar do escritório, ele pede um agro. Goiânia precisa ter realmente escritórios focados nesse desenho, por ser um polo estratégico de diversos clientes. Não é à toa, eu sou paraense, moro em Goiânia tem 2 anos, mas já venho para cá há 5 anos e já conhecia também há um bom tempo atrás, já morei em Brasília. E nesse formato, eu que trabalho bastante com agronegócio, eu comecei a observar a demanda vindo para o Centro-Oeste e acaba sendo um caminho comum. Vou dar um exemplo. Tendo clientes do interior do Pará que preferem ser atendidos aqui do que em Belém, lá na capital. E assim, Brasil afora. Então, Goiânia, eu falo que a gente bebe a água daqui e se apaixona, né? E aconteceu a mesma coisa comigo. Moeu o piqui. Exatamente. E assim, a
apresentação, sou advogado, tenho 20 anos já de advocacia, mas direcionado com holding, planejamento sucessório, governança, tem uma década. Uau. Trabalhei muito com o meio judicial e nos primeiros 10 anos, passei por diversas frentes, assim, e depois direcionei para a parte tributária, que é o forte, e focando no agro, então tem uma estrada boa. Acredito que vai ser bem legal a gente compartilhar um pouquinho aqui dessa experiência. Excelente, Felipe. Olha, eu confesso que eu já estou cheio de perguntas aqui. Falei que sai tudo no itinerário. Uno, você trouxe um assunto, eu vou amarrar no assunto que ele trouxe aqui também, mas você trouxe um assunto, falou que o produtor rural, o agro, ele precisa. A gente entende hoje que o agro, ele é a força, eu posso falar isso tranquilamente, é a força motriz do Brasil. A indústria ficou para trás, né? Nossa indústria é muito desatualizada, né? Infelizmente, a parte industrial a gente ficou lá em 1980, 70, né? E a gente não foi atualizando. Hoje a gente tem uma frente, inclusive aqui em Goiás, uma frente de inteligência artificial excelente, que é o UFG, né? É uma frente realmente de excelência, não sei se vocês sabem, mas está entre as melhores do mundo. Mas, de fato, a parte do agro, e falando principalmente do acesso ao agro, parece que ficou para trás. Você que, na verdade, isso é interessante, você teve a vivência, né, do agronegócio, você tem essa vivência. Você que tem essa vivência, qual que você acha hoje que é a maior barreira para o assunto que vocês trazem? Né? Como que vocês quebram essa barreira para chegar ali no produtor rural, no empresário do agronegócio? E qual é a maior objeção que eles têm quando vocês chegam para falar sobre o assunto? Tem alguma objeção ou não? Você fala, não, é tranquilo, que a gente fala, a pessoa já entende. Traz um pouquinho dessa sua visão, porque você fez um caminho que é um caminho muito bonito, é o caminho, igual você falou, de quem veio literalmente da roça e até se formar, se tornar um doutor e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, Silas, o produtor rural, como de conhecimento de todos aí, tem uma origem de pessoa muito fechada, muito séria, muito restrito ali, é difícil acesso desses produtores, principalmente aqueles produtores antigos. Eu convivi muito com meu avô, que a gente sabe de personalidade difícil, de convencimento muito difícil. E então, que acontece? A nossa grande barreira é exatamente essa, porque o assunto que a gente trata acaba que se associa à morte. Porque quando você fala de planejamento sucessório, todo mundo associa aquilo ao final da vida. O cara fez, tá falando que eu vou morrer? Exatamente. Isso aí, a gente já se deparou com a pergunta, mas espera aí, você está falando que eu vou morrer? Por quê? Então, assim, mas a grande importância é que a gente tem que entender que o planejamento sucessório é para você realmente dar garantia e continuidade naquilo que você trabalhou e fez a vida inteira. Entendi. Você entende? Então, assim, colocar isso na cabeça do produtor é muito complicado. Então, a gente precisa, assim, de indicações, precisa de aberturas de pessoas, talvez pessoas da própria família, mas descendentes, né, que facilitam o acesso a esse patriarca, porque realmente chegar no patriarca para a gente oferecer o trabalho da gente e fazer o serviço não é fácil. Nossa. Eu vejo que... Pode continuar. Complementando aqui o que o doutor Uno falou, no escritório nós sempre tivemos a área, né, ali a especialidade em direito agrário também, com contratos, com ações judiciais específicas ali para o produtor rural, mas eu vejo, Silas, que, assim, até respondendo uma parte da sua pergunta, quando você fala em produtor rural, em chegar nesse produtor rural, ele o acesso a ele é mais difícil, né? E eu acho que, assim, quando você tem e mostra para ele que você tem uma proximidade ali com ele, no caso o Uno, ele agregou muito ao escritório por conta disso, porque ele tem essa proximidade. Ele sabe a vivência do produtor rural. Empírica, né? Ele viveu aquilo. Ele viveu aquilo. Então, assim, ele sabe o que o produtor rural pensa, o que o produtor rural passa, as dificuldades do dia a dia dele ali. Então, ele sabe conversar. Então, esse acesso, eu acho que ele facilita um pouco. Ele cria ali um link com o produtor rural por conta disso, porque ele sabe conversar a conversa do produtor rural. Uma coisa é eu chegar lá, a menina da cidade que tá lá, advogado e tal, que chegou aqui na minha fazenda e quer me falar sobre quando eu vou morrer. Não, minha filha, quando eu morrer, eles se preocupam, eles que se virem para lá. Agora, outra coisa não, ele chegar e falar assim, olha,
isso tudo que você criou aqui, você tem seus filhos e tal, mas você tem herdeiros, você não tem sucessores. Isso aqui não é falar sobre morte, mas sim sobre preservação do que você construiu ao longo da sua vida. Preservação de vida, na verdade. Aí quando você toca no outra dor deles também, que é a questão dos impostos, você pode diminuir significativamente seus impostos se você planejar isso aqui, e quando você morrer, eles não vão ter que vender parte da sua fazenda aqui, que você demorou tanto para pagar impostos, esse é o ponto. e para conduzir ali seu inventário. Aí ele já dá uma, entendeu? Fica um pouco mais confortável. E ele sabe, ele tem essa facilidade de chegar porque ele viveu no campo, ele entende ali as dificuldades, ele sabe conversar. Então, eu acho que, respondendo essa pergunta, eu acho que uma das dificuldades que a gente tem de acesso ao produtor rural é essa, falar a língua deles. Né? Então, isso aí é o que mais dificulta. Eu acho que o Felipe também sabe bem isso aí, né, Felipe? Sila, a tua pergunta ficou pouca coisa para eu falar, né? Mas quando você fala se é fácil esse diálogo, se não tem resistência, se não tem nenhum tabu, não, tem muitos. Tem muitos, e aí a gente tem que pesar numa balança o que é, depois que a gente passa dessa fase de tirar essas resistências. A gente encontra um mercado super generoso, um mercado onde a indicação de um produtor vai ser o nosso principal captador ali de cliente, e onde se você definir um formato de pagamento, vai ser cumprido. Se você definir um formato de estratégia, vai ser implementado. Não há dificuldade com relação a isso. Ele assim, a gente fala muito do fio do bigode, e é mais ou menos esse desenho. Que você definiu ali de planejamento, seja financeiro ou estratégico, ele vai ser alinhado. Pode complementar? Não, depois eu já volto aqui. Eu ia falar assim, Felipe, é difícil combinar, mas depois de combinado, acabou. Esse é o ponto. E aí, para que combine e faça esse desenho, a gente tem que passar por esses tabus. E sem dúvida nenhuma, a resistência do fundador, do patriarca, da matriarca, é um dos pontos maiores. Eu estou com o patrimônio todo na minha pessoa física. Eu estou centralizado a minha vida toda na minha pessoa física. Eu vejo aquela matrícula, está o meu nome ali. Eu vou no banco, está atrelado ao meu patrimônio. Eu vou passar isso para uma empresa, já tem uma resistência. Os meus filhos já vão assumir esse negócio, mas o meu filho é menor, ou o meu filho quer fazer medicina. Como é que ele já vou doar isso em vida? Então, essa etapa também há uma resistência grande. Sem falar com uma resistência comum, que é a morte. É um tabu de todos, ainda mais nós latinos que temos essa resistência muito maior, que é muito mais aflorada. Então, falar um pouquinho de seguro de vida, você já pensa, eu vou fazer seguro de vida pra quê? Seguro em vida também. A pessoa então, e foi bem colocado pela doutora a ideia de que não é falar sobre morte, é falar sobre vida. A ideia da holding é falar sobre vida, porque é a continuidade. Se eu sair do Rio Grande do Sul para vir para cá, para Luiz Eduardo Magalhães, para o Mato Grosso, e larguei tudo para construir um legado, a partir do momento que eu faço essa reflexão de que a outra geração já vai dilapidar esse patrimônio todo, uma parte vai ficar significativa para o governo, o que significou eu trazer toda aquela minha experiência, e aí a gente foca muito nesse desenho que a gente vai falar. Essa experiência ser contínua num legado realmente preservado aí para as outras gerações. 2 pontos. Primeiro ponto, a Leide trouxe aqui que, nossa, vai chegar a moça lá da cidade para falar com o cara do campo. Eu acredito que muito desse podcast é para isso, é para desmistificar um pouco. Por quê? É muito juridiquês, né? Normalmente a galera vem com juridiquês, com a palavra difícil de falar, que na verdade não é nem técnica, é o juridiquês mesmo, né? Então, na verdade, a ideia é essa. E aqui eu quero fazer uma pergunta justamente que vai ser bem confronto para você que é produtor, para você que é do agro. Uno, quer dizer então que se a pessoa não planejar bem uma sucessão, ela tá doando e assim, 10%, por exemplo, já é muita coisa. 10% de muita coisa é muita coisa. Você tá querendo dizer que ela tá pondo na mão do governo e tirando do filho dela? É quase isso, não é não? Exatamente, Silas, mas infelizmente não é só 10%. Porque quantos por cento uma pessoa pode deixar de perder? Porque ela vai perder. A partir do momento que ela dá pro governo, na verdade não é perca. Na verdade é o custo, né, de um inventário. O inventário hoje... Mas está saindo do bolso dos filhos dela. Exato. Tá não, com certeza. Sim. O que acontece, Silas? Uma família, vou dar um exemplo na prática. Uma família que tem um patrimônio de 100 milhões. Tá? Para produtor rural é um valor que não é tão significativo. Tá. Qual família que tem 30% desse valor em caixa para custear um inventário? Nossa, 30 milhões. Você sabe qual é o prazo médio de um inventário no Brasil? Não faço ideia. 5 anos. Isso é histórico, está historicamente falando.
Então, assim, você já pensou você com a empresa rodando e você sem um planejamento, sem uma organização, o patriarca vem a faltar e aquilo tudo trava. Uau. E aí você não pode ir no banco, pegar empréstimo para plantar ou para comprar um gado, você não pode fazer nada, você Tudo fica travado. travado, porque sem um planejamento, o pagamento do custo desse inventário é feito antecipado. Você só tem o direito de usufruir daquele patrimônio depois que você pagou os impostos. Olha Senão, você não tem acesso àquilo. Tá travado. Você entende? Então essa é a grande importância. Sem falar que a única forma, talvez, do produtor garantir que o negócio que ele dedicou a vida inteira para construir tenha continuidade é com esse planejamento sucessório. Porque o planejamento sucessório não é só integralizar o patrimônio na road. Não é só Mas não é só isso. É você criar regras, criar diretrizes para aquela gestão. Porque o produtor tem a certeza que ele tem herdeiros. Isso é a certeza que ele pode ter. Mas que ele terá sucessor não é a certeza. Então, Perfeito. com a Que é a criação... continuidade, né, daquele negócio. Com a criação da empresa, com a criação das regras, das diretrizes, o que acontece? Ele pode profissionalizar a gestão daquele negócio e os herdeiros vão participar só da divisão de lucros. Mas eles não participarão diretamente da atividade. Perfeito. E aquele negócio vai ter continuidade, que é o mais importante. Eu não estou até um ponto só para reforçar, eu até atribuo um nome que é o custo da perda patrimonial. Vamos pegar esse mesmo exemplo, é 100 milhões o valor de mercado. Está declarado o imposto de renda por 3 milhões esse patrimônio, que foi adquirido na década de 80, 90, Sim, e foi sim. atualizado na Bem lembrado. declaração. Ótimo, excelente. E aí eu tenho 100 milhões o valor do patrimônio. Aí eu tenho ITCD até 8%, tem projetos para chegar em até 16% esse imposto estadual. Eu tenho a regularização desse patrimônio, eu tenho de 5% a 10% honorários advocatícios se for para o inventário. Sim. E esse prazo de 5 anos pode extrapolar bem mais, dependendo do conflito familiar. É o prazo médio, né? E eu tenho, e eu falo do custo da perda patrimonial, Olha aí. que é um custo oculto, mas ele é importante demais para ser destacado. A família não tem essa liquidez, seja para pagar 10, 15, 20 milhões, Não vai ter. eles vão vender esse patrimônio. E se eu tenho 4 filhos e um trabalha, é o braço direito do pai, os outros 3 vão querer vender para receber o percentual. Quer a grana. Não quer ficar saber do Se eu negócio. pego esse exemplo, seria 25 milhões para cada um, 4 filhos ali, por exemplo, tirando a parte do cônjuge sobrevivente, a gente focando nos filhos nesse desenho, eu tenho ali um prejuízo onde eu vou vender essa fazenda e hoje, atualmente, o Estado avalia por 100 milhões, mas só pagam 80 no mercado e vão pagar parcelado, eu já perdi 20 milhões. Ou seja, 20 milhões é sem falar de imposto, sem falar de inventário. Nem da entrou perda. ainda. É para eu ter uma liquidez, para ser possível pagar esse... Uau. Então, eu posso chegar em 40% tranquilamente se eu for fazer essa análise. Uau. E às vezes, a gente, quando faz um planejamento, a gente já traz uma redução normalmente de 80% a 90% do que seria um inventário. Uau. Só que por patrimônios grandes, pegou 100 milhões, que é um pequeno para médio produtor, se a gente pegar a região de Goiás, Rio Verde, Jataí, Sim, onde é outras muito regiões, fomentado. Ultrapassa 500 disso. milhões é tranquilo, tranquilo. assim, para uma realidade de Sim, um público sim, específico. sim. E aí eu tô falando de 50 milhões, 100 milhões de inventário, Desembolsado. fora vender esse patrimônio. E a gente sabe que o desenho nesse planejamento vai custar alguns milhões para fazer esse planejamento. Sem dúvida, porque eu vou ter que fazer um planejamento correto. Só que com benefício de 80% a 90%. É muita coisa. Essa trava E assim, é que a gente, já vou colocar, é que eu posso fazer isso de forma parcelada. A gente faz um cronograma de trabalho, Exatamente. onde eu vou fazer em 2, 3 anos para que essa Eu sucessão... gosto desse nome, é aconteça. planejamento. É planejamento. Planejamento. mesmo. Com E, plano. não, eu ia falar o seguinte, e assim, é um custo que a família, que detentora desse patrimônio, ou esse do planejamento ou do inventário, ela vai ter que enfrentar. Ela A vai ela não diferença tem é que como. no inventário ele não vai ter escolha e nem opção de parcelamento, né? Exatamente. Surreal. E uma outra pitada aí é que eu vou ter um mentor se eu fizer o planejamento. Aí Olha que é aí. um ponto importante. Você tem um apoio. Eu tenho o pai que vai falar, tenho 4 filhos, eles vão participar, eu vou pegar uma fazenda e ver o que eles fazem aqui, porque eles não vão quebrar o patrimônio todo. E aí eu vou vendo quem é o sucessor e o herdeiro, é a diferença em vida mesmo. Exato. Agora, na ausência do pai ou da Isso é mãe, mais difícil. eu perdi aquela conexão genuína que Excelente. existia. E aí eu acabo perdendo nesse desenho, eu falo até que a nossa capacidade de tomar as melhores decisões, ela fica limitada na perda de um ente querido.
E é o que mais acontece, né, Felipe? Quando não se faz um planejamento, eu mesmo já participei de várias brigas, já fiz vários inventários no escritório, e assim, várias brigas e irmãos que deixam de conversar por conta de um inventário. Uma briga Isso. violenta, que eles não chegam a um ponto comum de jeito nenhum. Isso quando não chega um filho bastardo, né? Que aí acaba Eu vou deixar em aberto uma para vocês. Por que confusão. que vocês acham, de verdade, assim? Eu sei que o Uno já até trouxe, falou, não, César, quando você vai falar de morte, né? Às vezes a pessoa fica meio assim. Mas de tudo que a gente sabe, uma coisa só a gente tem certeza. É. Depois É você Não, nasce, um dia A única vai certeza morrer. que a gente única tem, certeza é que essa, tem é isso que eu falei. É. A família detentora desse patrimônio, ela não tem Não tem outra outro saída. caminho. Tá. Ou ela faz um planejamento e reduz significativamente o custo disso, ou ela vai ter que arcar com isso e vai criar um herdeiro, que é o governo, que vai ser parte detentor Vai ser da... parte do eleitor. Ô, Uno, isso é tão interessante porque é uma coisa que a gente que não está dentro do agro, né, dentro desse sistema, é muito fora da realidade, mas também isso acontece com famílias comuns também, né? Que não planejam Oba, também. é, É exatamente. fora até do agro, É. né? Não, com certeza. Tem empresários aí, grandes empresas aí, Uhum. que não têm esse planejamento. Sim. Que a fazenda é um patrimônio, né? Vamos dizer, a propriedade rural é um patrimônio. Mas aquele CNPJ que tem aquelas cotas também é um patrimônio. E na falta do detentor dele, tem que ser por inventário ou através do Não, é isso que eu ia planejamento. perguntar. Então existe uma diferença entre sucessão patrimonial e sucessão de gestão de negócio. São duas coisas ou é tudo no mesmo barco? Eu vou pegar um pouquinho desse Desse desenho, tema. porque é importante colocar isso também. Até aqui no livro eu até coloco, eu faço uma separação que fica mais fácil. As pessoas focam muito na sucessão patrimonial. O Certo. mercado todo e o ambiente todo é isso. É evitar o inventário como um gatilho importante. Só que às vezes o custo maior está em, lógico, trabalhar esse planejamento, sucessão planejada, patrimônio protegido, eu quero preservar aquilo e ter a menor carga tributária possível. Só que eu tenho outras duas sucessões. Eu tenho a sucessão patrimonial, Uhum. eu tenho a sucessão da gestão, aí é essa passagem do bastão. Nem todo filho vai assumir o negócio, e não só no agro. No meio urbano, tem Sim. um Nas grande empresas, empresário isso. que tem uma distribuidora de alimentos no Brasil todo, com várias Uma filiais. transportadora de Uma caminhão. transportadora. Excelente. Aqueles filhos, eu não tenho que doar as cotas dessa empresa para os filhos com reserva de usufruto. Aquele filho pode seguir um caminho totalmente diferente. Ah, isso é uma coisa interessante. E aí eu não vou engessar a vida dele, ou talvez até ter uma restrição no nome dele por conta de uma atividade que era Perfeito, do que pai. nem é principal dele. Aí entra a governança. A gente vai ter que montar uma estratégia para saber quem tem aptidão. E a gente vai construir isso na prática. Um acordo de sócios, um organograma de cargos e Caramba, salários, legal. seguir ali na empresa para saber se tem um perfil para seguir o negócio. E por fim, eu atribuo uma sucessão das responsabilidades. Sucessão patrimonial, sucessão da gestão e das responsabilidades. Porque entra na parte muito forte do agro, que é quando a gente desenha aquele... Se eu faço uma estrutura de uma holding, uma agropecuária, trabalho a sucessão, evito o inventário, se só o pai ou a mãe, normalmente é o produtor rural, o patriarca, apesar de ter mais de 1 milhão de mulheres na frente das fazendas do agro do Brasil, então Olha, esse muita número coisa, é hein? significativo. É significativo. Tendo o pai ou a mãe, a ausência deles faz com que os filhos que não têm uma boa relação com o banco, com fornecedor de insumos, fertilizantes, defensivo agrícola, inexistam na prática. Então eu evitei o inventário, mas eu criei um problema que ninguém tem um bom relacionamento com o agro todo. Sim. Então a sucessão das responsabilidades é eu saber trabalhar, não só a passagem desse patrimônio, mas a passagem também de todos os contratos e todos esses relacionamentos. O que significa na prática? O Banco do Brasil libera um crédito para o João, que tem 70 anos. Ele vem a falecer, não sabe do Pedro, do Tiago, da Ana, da Patrícia, que são os filhos. Eu tenho que construir isso junto. Olha aí. Aí, essa etapa é uma habilidade que a gente tem que desenvolver numa governança também, né? Só um ponto, o que vocês oferecem, então, Leide, me parece que não é só o trabalho, mas existe um trabalho de acompanhamento e consultoria. Acompanhamento, E mão na gestão, obra. e mão na obra. E estar junto dele ali, lado a lado, fazendo todo esse trabalho de gestão, tanto de crise, né? Ah, aconteceu agora e vamos, como bem o Felipe falou, mas também esse acompanhamento, né? Essa assessoria ali contínua até que eles consigam rodar sozinhos, né? E eu digo que o jurídico, você tem que sempre estar do seu lado ali, né? Um jurídico, um contador, ele tem que sempre estar junto de você. Então, eu falo que é uma relação para a vida aí. Eu vou pegar até esse gatilho bem colocado
pela doutora, o contador, tá? O contador hoje ele é uma peça importante para o produtor rural. Ele é meio que o braço direito. É a Na prática, confiança. na prática, É confiança. Existe um detalhe, Silas, que talvez você não saiba, mas a referência para qualquer produtor rural, eu digo esses produtores de médio, da regional, do interior, a referência para eles é o contador. E aí, pegando esse gancho, o próprio contador, ele acaba sendo meio que o faz-tudo do produtor. Entendi. O que ele chega? O contador, ele faz o contrato, ele faz o planejamento, ele faz... Só que, muitas das vezes, sem habilidade jurídica. Então, para você dar esse suporte, e isso historicamente o contador foi mais o amigo próximo do Sim, produtor. é aquele de Eu confiança. estou fazendo o livro caixa, depois eu faço a declaração de imposto de renda, depois tem o ITR, depois tem a venda da fazenda, ele acaba acompanhando o ciclo. E o advogado ficou muito relacionado ao tribunal. O advogado é a parte de recurso. Prazo para Só o contencioso, né? Vai ser preso, vai ter arresto, ali, vai ter só o contencioso. E é essa pegada diferente que a gente vem fomentando, que é justamente o planejamento, a prevenção e o trabalho em conjunto com quem é importante para o produtor. O agrônomo, o médico veterinário, o contador, a família. É um trabalho realmente que foge bastante do tradicional, mas é onde vai dar um benefício gigantesco para aquele grupo familiar. Excelente, excelente. Vocês falaram um pouco de holding, mas na prática, Uno, o que é uma holding? De maneira simples. De maneira bem simples. Bem simples. Hold é um nome bonito que criaram para falar que é uma empresa. Nada mais é do que uma empresa, é só um nome bonito. É o mesmo formato de uma empresa comum. Não é o mesmo formato. Hold Ah, é sim. uma empresa, só que eles inventaram esse nome aí para ficar mais bonito. Vou criar uma hold. Não, eu estou abrindo uma empresa. Hold é uma empresa, vê se eu estou certo. Hold é uma empresa que é eu posso chamar de um guarda-chuva de outras empresas, é isso? Isso, Ela pode ter esse essa formato função, também. Eu falo que é a holding, e o meu Instagram é @holdingfamiliar, né? Então, Olha que legal. a ideia de holding é muito um chamariz, é um atrativo. Vamos falar com o produtor rural, eu vou fazer uma hold rural. Ele já está associado, que ele vai fazer um planejamento sucessório, proteção patrimonial para aquele legado da família. Se eu falo para ele, vamos montar uma agropecuária, não tem o mesmo impacto. Entendi. Da mesma forma que eu falo, vamos fazer uma holding familiar ou vamos fazer uma empresa para tua família, o som já Verdade, histórico, ele verdade. traz um caminho A diferente. comunicação é outra. Se a gente for pegar, agora falar um pouquinho de juridiquês, se for pegar a legislação, não vai ter, holding é isso. O que vai ter é no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei das SAs, uma empresa que participa de outras, mantendo uma vantagem, podendo ter benefícios fiscais, por exemplo. Então, a essência dela, da década de 70, da Lei das SAs, traz para a gente uma empresa, e aí vem o guarda-chuva, uma empresa que participa de outra. Desculpa, você usou o termo SA. Tem alguma semelhança com a SPE também? Aí Que a SPE são duas empresas o que a gente vai juntam, fazer? sai uma Quando a gente terceira. vai criar uma empresa, a holding é uma empresa que eu monto na junta comercial, por exemplo, ela pode ser no formato de limitada ou SA. Certo. A limitada é mais comum, 95% das empresas têm esse formato. A SA ela já é mais complexa, ela traz algumas estratégias de proteção diferentes. A SPE é um modelo de negócio que se chama Sociedade de Propósito Específico. Ela é muito utilizada para quem tem loteamentos, para quem tem empreendimentos que eu quero restringir a um ato específico. Legal. Então, um produtor rural, por exemplo, que tem uma fazenda, não consegue vender ela por 200 milhões, mas tem uma incorporadora ali que vai fazer os loteamentos, eles fazem uma parceria, na venda eles dividem ali a quantidade, uma SPE cabe muito bem aí nesse... Entendi. nesse desenho. Mas você vê que tem várias... Como é que eu Tem posso dizer? ramificações, assim. E aí você tá achando que faz tudo sozinho, né? É só pra você entender como que é complexo. Pode falar, Uno. Não, Desculpa. então, uma coisa que é importante também, Silas, existe aí no mercado, a pessoa confunde muito pejotizar o patrimônio com um planejamento. Por quê? Por que pejotizar o patrimônio? É pegar aquele patrimônio e colocar dentro de uma empresa. Uhum. Criar uma hold para aquilo ali, certo? E o planejamento envolve questões mais profundas de organização. Por quê? Porque com um planejamento você tem condições de criar camadas de proteção desse patrimônio. Por exemplo, vou dar um exemplo na prática. Um produtor rural
que tem uma transportadora. Esse produtor rural não faz sentido nenhum ele ter uma road só, onde ele tem o patrimônio dele e ele tem a atividade dele transportadora, porque é uma atividade de extremo risco. Tem caminhão rodando 24 horas por dia, tem funcionários 24 horas por dia, e qualquer coisa que esses funcionários, esse caminhão causam, o patrimônio dele está extremamente exposto. Então é onde a gente cria camadas e proteção para o patrimônio dele. Perfeito. Excelente, excelente. Esse é um ponto que muita gente chama de blindagem patrimonial, né? A gente gosta de utilizar até estratégia de proteção patrimonial. A blindagem é algo intransponível muitas das vezes, mas é um nome muito forte no mercado. Falar em blindagem a ideia desse formato é justamente isso, é separar risco. A gente chama de segregação de risco. Eu tenho o risco de funcionários, eu tenho o risco de acidente, eu tenho o risco da própria atividade e eu tenho o meu patrimônio. Eu quero colocar todo esse risco junto ou eu quero segregar ele? E aí há a possibilidade de eu criar empresas específicas para colocar o funcionário, para ter os contratos, para passar, de repente, a distribuição de lucros para essa empresa onde tem o patrimônio e ela fica só com o patrimônio. A gente meio que protege e segrega esse caminho. E aí, Silas, por isso que tudo é hold. Aí nós temos a hold patrimonial. Eu gosto de falar sobre o nome das holds. A hold patrimonial, a hold operacional. Tudo é hold. Rural, hold médico. Eu quero chegar na Unimed. Eu quero fazer lá A expressão hold que popularizou muito, né, Felipe? Mas acaba que é isso tudo que a gente está explicando aqui. Todas são holdings, né? Mas é uma para uma questão específica, outra para outra. Com sobrenomes. Gostei, Felipe. Nome e sobrenome. O sobrenome é o atrativo. Se eu boto holding sertaneja, eu tô querendo pegar os cantores, os compositores e tudo. Então, holding política, eu tô querendo pegar os políticos que querem proteger o patrimônio. Holding esporte, eu quero pegar jogadores de futebol, enfim. Sim. Você brinca com isso, só que você trabalha. Beleza, e o que tem na página seguinte? Hold rural, eu tenho que entender o agronegócio todo para poder falar sobre isso. Né? Eu gosto muito da área, duas áreas que eu gosto muito, já me conhece um tempinho, mas assim, eu gosto muito de pensar a inteligência do negócio, tanto na área do marketing, né, que é a minha área principal, quanto na área de venda. Eu amo pensar como que é o caminho da venda, Uno. E aí eu fiquei pensando em tudo que vocês estão falando, e eu fico imaginando realmente a dificuldade de chegar nesse produtor rural e nessa pessoa do agro. Porque realmente é um trabalho de confiança. Então, imagino que agora ficou mais claro para mim, o contador ele é um parceiro, assim, fundamental, porque é um parceiro que está dentro da família, além do contador, já que, assim, nós estamos num podcast, então alguém está ouvindo, é contador ou está em alguma área. Quais áreas mais vocês contam como apoio para tentar trazer essa lucidez pro agrônomo ali, pro pessoal do agro? Então, como a gente disse agora há pouco, o produtor, principalmente aqueles patriarcas antigos, né, que detentores dos grandes patrimônios, são pessoas que dão muito valor naqueles que estão próximos. Fio do bigode. Não, e dão muito valor e muita confiança naqueles que estão próximo dele. Há anos já. Então, assim, um agrônomo que atende aquela propriedade pode ser um parceiro em potencial, um veterinário, você entende? Um prestador de serviço, mas que está ali sempre com ele, são pessoas que estão no convívio diretamente com eles, são pessoas que podem abrir as portas para que a gente possa oferecer um trabalho que é muito importante dizer isso, é um trabalho que só vai trazer benefício àquele produtor. Claro. Então essa pessoa que está fazendo a indicação de um trabalho dessa natureza, não digo só com nós, mas um trabalho dessa natureza, ele está fazendo está levando um benefício muito grande para aquele produtor, para aquela família, né? Exatamente. Interessantíssimo, interessante. Ô Leide, desculpa, eu vou fazer uma pergunta aqui, o Felipe pode complementar, mas vamos lá. Eu já entendi muita coisa aqui que eu não entendi. Agora eu quero entender uma coisa. Vamos supor que o agrônomo ali, ele contratou o escritório. Como que começa ali o primeiro contato? Tem o diagnóstico? Como é que funciona a execução de planejamento? É muito particular? Ou seja, vocês têm um processo... Agrônomo? O produtor rural, quem seja. Qual é assim, o onboard lá de vocês? Não, primeiro a gente faz isso, depois tem isso daqui, isso daqui, só para eu entender como funciona esse fluxo. Primeira etapa é fechar o contrato de honorários, né? Sim. Mais importante. Mas, enfim, dentro do nosso... nas entrevistas que nós fazemos antes, inclusive, do contrato, onde eles questionam muito, né? Porque querem entender, querem
saber como vai funcionar, a gente já faz meio que a explicação de tudo, de todas as etapas. E conhece também a realidade daquela família ali, do produtor e da família inteira. Já conta pra gente tudo. Então, a gente já elabora um plano de ação, uma minuta ali de um plano de ação, e todas as estratégias que serão feitas de forma personalizada, de acordo com as vontades e os interesses daquele patriarca, normalmente, né? O patriarca está sempre ali em todas as fases do processo, ele sempre está junto. Então, obedecendo tudo isso. E tudo isso, em cada fase, cada passo de todas essas estratégias são repassadas a eles, primeiramente. Então nós vamos elaborar esse plano de ação, quais empresas vão abrir, para quem vai, em quanto tempo nós passaremos o patrimônio para os filhos, como vai ser tudo feito isso. São passos, assim, eu não posso te falar um período, né, que é feito tudo mas isso, é muito individualizado. que é muito personalizado. Então, mas é elaborado de acordo com as necessidades, de acordo com o patrimônio, de acordo com a quantidade de imóveis, com a quantidade de bens que aquela pessoa tem, que nós fazemos um plano individualizado e com todas essas fases, né, obedecendo cada uma das fases. Felipe, sem expor ninguém, me conta um caso, de repente, de alguém que teve, assim, literalmente, como trouxe o Uno, eu acho que a palavra que ele usou é muito interessante, e eu acredito que é a palavra mesmo, que é o benefício. Sem expor, mas Silas, não, aconteceu um caso assim, e a gente trouxe um grande benefício para a família, com essa inteligência que você traz. Eu vou complementar, não vou falar o caso específico. Você vai contar o milagre, né? Mas não vai contar o santo. Eu poderia até contar não o nome contar pela família ser próximo, mas, enfim, pegando o gancho da pergunta anterior para cá, só foi possível esse caso que eu vou trazer aqui por conta de um grupo de contador e engenheiro agrônomo que estava próximo ali naquele desenho. Porque acaba que a indicação, tem números que mostram isso, 87%, segundo os números, de uma indicação, ela é convertida em contrato. Uhum. Então, se a gente está conversando aqui, fala, nossa, gostei aí bastante dessa teu terno. Fala lá com o Alfredo lá da Bosch, que ele vai ser quem eu vou... e aí eu vou lá, com certeza, porque quem me indicou é uma referência, é uma pessoa próxima. Felipe, assim eu digo que porque assim, a indicação para ela não tá certo, o Alfredo aí tem que ser muito ruim, ele tem que decepcionar muito, né? Então, e aí falando de hold rural, de sucessão, você tem mais de 1,5 milhão de advogados aí no Brasil, mas você bota aí um público de 50 mil pessoas que já respiraram um pouquinho sobre isso. Sim. Um público pequeno, Né? que não traz na faculdade esse desenho. Mas aí eu vou trazer a tua resposta. Esse cliente, mesmo tendo essa indicação, a gente passou por etapas para poder chegar até ele. Etapas de conhecer a família, de conhecer como é que vai ser o planejamento, etapas estruturais no primeiro momento, para que a gente possa montar um estudo, um diagnóstico ali da família e tudo, e caminhar até. E fazer uma assessoria permanente também, que isso é importante, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E aí, essa família em específico, a gente mostrou um desenho de como é que seriam os custos de um inventário em Goiás. Patrimônio tinha em 4 estados diferentes, mas pegando Goiás, seria um inventário de 65 milhões. Uau. E nesse caso específico, a família conseguiria vender uma fazenda muito grande que eles têm E pagar. e pagar ali. Realmente, aí eu quero entrar num ponto mais fino, que é o quê? Tem muito da cabeça do produtor rural e a cabeça do ser humano. Eu falo até aqui sobre o aumento do nível de conscientização. Tem produtor que fala, eu tenho 3 bilhões de patrimônio, vai dar 300 milhões de imposto, vende aquela fazenda que vale 1 bilhão e pronto. Tá tudo certo. Eu não quero passar nada pro meu filho, eu não penso isso ser assim, pronto. Tem assim. E tem isso. Tem. E tá tudo certo. É a tem que vontade respeitar. dele. E aí, porque a vontade dele tem que prevalecer. Excelente. Nesse caso, a vontade já dos pais e dos filhos era realmente fazer isso, já era um Com interesse cuidado, dele. né? E que provavelmente durou 5 anos, 3 anos. Depois eu até falo o incrível poder do não. Lembra eu falar no final sobre o incrível poder do não, que é. Certo. E aí o que a gente traz nesse desenho? O planejamento todo custou 5 milhões. Uau. Então a gente teve aí 90 e poucos % de vantagem. Mas 5 milhões é muito. Para se pagar em 3 anos, de acordo com o desenho da família, 5 milhões é muito para qualquer circunstância. Só que dentro de um planejamento eles perceberam que, nossa, é muito mais interessante um formato desse. E aí os 5 milhões tem o quê? Tem impostos, tem estrutura, tem contabilidade, tem honorários advocatícios, tem muita coisa.
Desculpa, eu não tenho como não dar um exemplo aqui, desculpa. Hoje, se eu pego uma fazenda que ela custar 65 milhões e eu coloco num qualquer fundo furreco, ela vai dar 1%, um pouquinho menos de 1% ao mês. Ou seja, ainda na pior do cenário, o cara poderia vender a fazenda e pagar vocês sem custo algum. É assim, isso no pior do cenário. Fora, isso eu tô falando se ele colocar. Mas a fazenda vai valorizar muito mais nesse tempo. Em 5 anos, quanto essa fazenda valoriza? Muito mais 5 milhões. Olha que coisa interessante. É só para você que tá pensando, assim, poxa, 5 milhões. 5 milhões, né? Por 65. É uma diferença absurda. E entra um ponto em... A gente podia ficar aqui o dia todo falando, mas esse cliente Mas é uma diferença absurda. Ele entra em 2 pontos, assim. A gente até brincava. Isso foi no trabalho de 2021, 2022. E eu até brincava. Essa fazenda que na época valia 600 e poucos milhões, eu falava, essa fazenda vai valer 1 bilhão daqui a pouco. Sim. E ano passado ela foi oferecida para... Eles não venderam, mas... Não tiveram oferta. Então eu tenho 400 milhões em 4 anos. Ou seja, é uma economia absurda. E aí isso já organizado e planejamento. Eu falo assim, que fazer o planejamento hoje, ano que vem é mais caro. O outro ano é mais caro. Olha o outro isso. ano é mais caro. Também Tanto pela valorização da terra, quanto Olha pelo que aumento dos interessante. impostos. Exato. Então a reflexão mais cedo nos traz esse benefício. Você falou de um acompanhamento contínuo. Fala mais um pouquinho sobre isso. Depois eu vou passar a bola ali para eles, mas eu gosto de fazer um desenho de uma assessoria meio que permanente. Os próprios contratos, eles são de 3, 5 anos assim, de assessoria. Por quê? Coloquei o patrimônio dentro de uma empresa, o produtor é 100% pessoa física, e ele quer muitas das vezes continuar a atividade na pessoa física. Só que eu tenho que construir uma ponte. Porque antes eu tinha o patrimônio no nome dele e a tributação no nome dele. Hoje eu tenho o patrimônio no nome de uma empresa e a tributação no nome dele. Se eu não fizer essa ponte via comodato rural, arrendamento rural ou parceria rural, eu fico capenga na estrutura. Então, por isso que eu falo, essa assessoria não é num formato de montar a estrutura e acabou. Eu tenho que, ano após ano, organizar essa declaração de imposto de renda dele, os contratos rurais e a declaração da empresa. Exato. E aí eu vou ter vantagens tributárias. Eu só queria pegar um gancho na questão da vantagem tributária desse cliente específico, mas ele tinha um arrendamento na pessoa física de quase 15 milhões por ano. E a tributação na pessoa física é 27,5% no arrendamento, sim. como se fosse uma locação urbana. E a gente jogou para a empresa numa parceria que caiu para 6%. Excelente. Então, ele pagou o sistema só com essa estratégia tributária dentro da própria estrutura. Então, e aí depois ficou dando vantagens para ele ao longo do tempo. Na verdade, o imposto, muita gente tem preconceito, falar que vou ter que pagar imposto, vou ter que recolher imposto, vou ter que montar uma empresa e aí minha contabilidade vai ter que ser certinha, vou ter que fazer contabilidade mensal, mas poucos têm o conhecimento de que uma empresa organizada e com a contabilidade em dia, você tem muito benefício. Você consegue ter muito benefício. Então, não vai ser só ônus. Você vai ter muito bônus que você vai poder aproveitar e que ninguém, às vezes, dá importância a isso, entende? Não. Exatamente. E como eu até comentei anteriormente, né? Um contador bom e um advogado bom, né? Ele faz com que você economize muito os impostos e tome as decisões corretas, né? Então, assim, eu trabalho com muitas empresas, por exemplo, também no escritório, onde nós temos essas assessorias permanentes, o que é fundamental para a saúde do negócio, porque uma ação de surpresa que chega por decisões mal tomadas ali dentro da empresa, comprometem o negócio assim de forma grandemente. Então, assim, uma assessoria permanente, com as tomadas de decisões e estratégias, conforme o Felipe falou, né? Vamos bolar as estratégias ali para essas empresas que foram abertas dentro desse planejamento sucessório. Faremos uma contabilidade e um jurídico ali analisando todos os tributos, fazendo essa parte tributária junto com o contador ano a ano, vai fazer com que todo aquele planejamento feito tenha, a longo prazo, um ganho muito grande para as pessoas que estão ali envolvidas, né? Então, essa assessoria, a assessoria tanto do jurídica quanto com o contador, ela é de suma importância para todo o negócio, né? A preservação. E é isso que as pessoas têm que valorizar.
hoje em dia, né, um bom contador, um bom advogado. Até o Felipe outro dia postou no Instagram dele, achei muito interessante, né? Colocou lá assim, um orçamentozinho para fazer, pregar um prego, né? R$1. Mas saber pregar o prego no lugar certo, 999 mil, né? Então, chegaria ali no orçamento de 1 milhão. Mas por quê? Porque tem que saber fazer a coisa certa. É isso mesmo. E assim, Silas, muita coisa dentro de uma operação, dentro de uma empresa, que seja urbano ou rural, aos olhos do profissional, muitos problemas podem ser evitados, porque são previsíveis. E aquilo passa, às vezes, desapercebido na gestão daquela pessoa que não tem aquela visão e está focada em outra coisa, está focada em produzir, está focada em vender. Né? Então, muita coisa, aos olhos do profissional, são coisas previsíveis que pode evitar um problema ali na frente. Tocou num ponto muito importante, que é, eu falo, o produtor rural, da porteira para dentro, ele conhece melhor do que ninguém o negócio dele. E aí de alguém, se for falar o jeito que ele tem que fazer, que ele teve sucesso naquilo todos esses anos. E ele não gosta muito de contar o que ele faz, não. Tem o segredo dele, não. Só que da porteira para fora é pra gente ajudar ele. É a função do advogado, do contador, do consultor ali para ajudar. E aí traz exatamente esse caminho. Nós, como advogados, e a maioria dos advogados, conhecem muito quais são as principais demandas que vão para o judiciário. Sim. E eu sei que conflito entre irmãos, seja na empresa ou no inventário, eles duram, às vezes, mais do que 10 anos tranquilamente. E se eu faço uma estrutura dessa, eu quero evitar esse conflito dos irmãos. Eu quero já pensar que eu posso evitar o inventário, mas eu sei que tem 4 irmãos que não se falam. Eles vão fazer de tudo para dilapidar esse patrimônio lá na frente, porque eles não podem ficar numa empresa juntos, porque se eles não conseguem conviver juntos, como é que eles vão ficar sócios de uma empresa? Quando cai o usufruto dos pais e eles voltam a ser 100% sócios, independentemente de ninguém, eles vão querer sair. Aí que vai o advogado pensar na estratégia. Sim. Será que eu consigo dividir essa empresa em 4 empresas, fazer a cisão parcial? Consigo, e já vou programar para isso. Não consigo. Eu consigo mandar 2 para lá e ficar esses 2 aqui. Ou eu vou indenizar os 3. Como é que eu vou indenizar esses 3? E aí eu tenho que fazer previsibilidade. Eu vou fazer isso em 15 anos e hoje eu consigo, com a contabilidade, projetar isso. Todo mundo já concordou e sabe. Os pais faleceram, eu vou sair do negócio, mas tu vai receber em 15 anos. Olha, Se eu não fizer isso... Só uma coisa interessante aqui. Desculpa te Claro. cortar, mas você falou um ponto que é muito importante. Tudo bem, a parte Depois do eu quero a patrimônio... A parte do patrimônio, ela é super importante na parte da sucessão, da holding, da empresa. Mas eu quero fazer uma outra visão aqui. Quanto custa para o produtor rural não ter os filhos brigados porque deu problema na hora de fazer o inventário? É exatamente isso que eu ia falar. Valor? A gente está Quanto falando custa muito de planejamento, de patrimônio, de custo, de tudo, mas a gente esqueceu de falar uma das grandes vantagens que o planejamento traz é exatamente isso, é evitar o conflito familiar. É gente, né? É evitar o conflito, exato, é evitar o conflito. Nós não falamos disso aqui ainda e é uma das coisas mais importantes. Porque com esse planejamento você consegue sim evitar esse conflito familiar. E um outro ponto muito importante também, pegando o gancho da palavra do Felipe agora há pouco, com relação à dissolução, muita gente às vezes vai criar uma holding, isso acontece muito no mercado, eles não observam características importantes que devem ser observadas quando da construção dessa empresa. Como, por exemplo, é a forma de dissolução. Muita gente deixa na regra geral. E a forma de dissolução dessas holdings na regra geral é muito impactante e aí sim vai causar o conflito, né, Felipe? Entendi. Mas aí, só que quando feita com técnica e observando e sabendo, conhecendo do negócio, a gente cria forma de dissolução, porque todo mundo, hora que vai casar, não pensa que vai separar. Verdade. E aí não pensa nisso. Mas toda empresa, a gente tem que pensar que um dia ela pode ser que finaliza. E aí tem que ter regras já, porque se ela vai finalizar, certamente é porque já está tendo algum conflito, algum tipo de problema. E aí se você organizar a dissolução disso já com problema na mesa, eu acho que fica muito mais difícil de você organizar uma dissolução quando está tudo começando, quando está na lua de mel, né? Isso é tão importante. Por exemplo, você tem o caso do filho de um produtor rural que também é produtor. Aí o cara morre,
Aí, beleza, ficou com o filho. Mas e se aquele filho também vier a falecer? Quer dizer, pra quem? Pra esposa? E a esposa vai saber tocar? Então tem todo um, né? Tem todo um negócio. Eu queria trazer aqui, Felipe, até dar a oportunidade de você falar um pouquinho desse livro. Fala um pouquinho sobre esse livro, ele traz esse assunto que a gente está falando. Traz, esse livro... Se quiser mostrar ali. Sucessão planejada, patrimônio protegido. E, inclusive eu até marquei aqui, que eu falo das categorias, ó, sucessão patrimonial, sucessão da gestão e sucessão da responsabilidade, que eu falei ainda há pouco sobre isso. Ele traz como se fosse um guia, manual, manual, um passo a passo, para a pessoa que quer conhecer melhor o patrimônio dela, entender quais são os impostos, entender quais são os mecanismos, porque a sucessão não é holding para todo mundo. Isso tem que deixar claro. Às vezes é um seguro de vida, uma previdência privada, às vezes é uma doação direta com usufruto, às vezes é uma holding, às vezes são várias holdings. Então, cada um é personalizado. Cada doença tem um remédio. Tem um remédio. Não existe receita de bolo. Perfeito. Isso. Cada família tem sua particularidade. Tem estruturas de trust, offshore, mecanismos internacionais também aqui, que é para a pessoa... eu sinceramente, eu tenho o meu. Agora, eu tive filhos recentes, e eu tive que ver. Eu não, né, como disse... E aqui são as estratégias, né? Então, hoje, se eu vier a falecer, eu sei que meus filhos vão ter a vida deles completamente garantida. Minha esposa também. Minha esposa não vai mais precisar trabalhar, ela vai viver são 14 anos de casado. Aí eu venho faltar e minha família fica na mão. Isso não é justo, isso não é correto. Então, e aí entra o ponto que você falou, que é mais que dinheiro. É mais que dinheiro. É família. É família. É preservação da família. Isso, exatamente. Exatamente. É o que é mais valioso que a gente tem, né? Com certeza. Hoje se abre um mercado, e aí um mercado grande, que eu trabalho nele inclusive, que é a auditoria e revisão de holdings feitas. E é um mercado muito grande, porque uma parcela do mercado vendeu o holding, como se fosse uma venda de um produto específico. Perfeito. Mas ela não se sustenta. Ou ela parou na metade do caminho, porque ela precisa de um procedimento complexo e, apesar de ser extrajudicial, cartório, município, estado, mas não ir para a justiça, efetivamente, eu tenho a manutenção dela no futuro. E aí, pegando o gancho do Uno, se eu não fizer nada, o Código Civil traz que em 90 dias eu tenho que liquidar as cotas de quem quer sair. Olha isso. Imagina os 3 filhos querendo sair, aí vai para o juiz vai pegar o contrato e vai falar... Não tem regra específica, vende tudo. Agora ele vai pegar o contrato e falar, olha, tem uma regra aqui, em 15 anos o pagamento, vocês assinaram na época lá. Nossa. Inclusive o cônjuge de vocês, o advogado de vocês da época assinou. Então, vocês vão receber em 15 anos. Excelente. Isso, porque senão vai quebrar a empresa. A empresa é maior do que os sócios. Entendi. A empresa não divorcia, a empresa não tem sentimento. Sim. E se a gente pegar isso na essência, a gente tem que criar uma estrutura da empresa, buscar essa continuidade. Exatamente. Olha, Uno, e hoje o pessoal do agro ouviu o podcast, quer encontrar o Uno, a Leide, na rede social. Uno, vamos lá, como é que te encontra, como é que fala com você? Fala pra gente. Tem o Instagram, né? Uno Melo, tem o Instagram do escritório, que é do Bessa Agro. Excelente. Né? E o meu telefone por WhatsApp, 629-8544-9777. Beleza, Gabriel, depois você coloca aqui põe um QR Code ou põe o número. Leide, como é que te encontra, Leide? Me encontra lá no Bessa Sociedade de Advogados, pelo Instagram, bessa.soc.advogados. Bessa Agro também, que é outro Instagram, né, que é o núcleo do direito do agronegócio. E também meu Instagram pessoal, @leidebessa, ou ainda pelo WhatsApp 629-8433-5961. E o telefone oficial do escritório também, 3932-2030, Bessa Advogados. Beleza. Felipe? 2 contatos, assim, @holding familiar, que é o Instagram, e eu respondo todo mundo ali. E todo dia tem, graças a Deus, muita procura ali para tirar dúvidas, enfim. Respondo advogados, contadores, produtores, curiosos, então é bem tranquilo. É uma aula mesmo. E o meu contato, 629-9910-2323. Então, WhatsApp que eu respondo também. Tranquilo. E antes de finalizar, Uno, eu queria que você... Faltou alguma coisa em tudo isso que a gente falou? Você acha que, Silas, olha, isso aqui só... Vou fazer um gancho, alguma coisa para você reforçar, ou um recado para você dar para quem está ouvindo? O recado que a gente quer levar para o produtor é que pra ele ter consciência de que não adianta nada ele trabalhar uma vida inteira, construir um baita de um patrimônio
e aquilo, a hora que ele faltar, aquilo se dilapidar, aquilo acabar, aquilo não ter continuidade, aquilo se perder. Então, assim, a nossa intenção aqui é exatamente essa, de levar essa consciência para esse produtor, não só para o produtor, para qualquer empresário, né, no empresário também, de que é muito importante a gente pensar que tudo aquilo que a gente construiu tem que ter continuidade na nossa falta. Perfeito. Leide. É isso aí. E uma sucessão bem feita, uma sucessão planejada, né, ela evita, além de muitos conflitos, também você economiza muito dinheiro aí com impostos e outros valores que você tem que Deixa pagar. de dar dinheiro pro governo e deixa com a Exatamente, família. exatamente. Resumindo, né? Exatamente. Excelente. Acredito que a gente falou bastante sobre pontos principais mesmo. E uma reflexão que eu sempre faço com o produtor rural nas reuniões tira um ano e sai do teu negócio e depois você volta depois de um ano. É isso. Ele não consegue ficar um dia longe do negócio. E imagina que na ausência dele o negócio vai tocar sem nenhuma estrutura, sem nenhum planejamento. E essa reflexão normalmente toca ele, mesmo a resistência toda. E o produtor rural é um que não tem dinheiro para viajar para a Europa, viajar ao mundo, e ele não faz isso. Não viaja. Não Tá vai. muito arregado ali, preso no trabalho. Então, tirar ele do negócio é quase matar ele. E aí, se eu busco nesse desenho, fica fora aqui um tempo, ele já começa a imaginar, nossa, se eu ficar fora o negócio não vai andar. Então, eu tenho que organizar e tentar proteger essa continuidade do trabalho. Felipe, desculpa, Felipe, Silas, e outro ponto também que é importante da gente trazer aqui é que com a evolução que nós estamos tendo, né, com a reforma tributária que está na iminência aí, e o sistema nosso da Receita Federal, não sei se você sabe, é um dos sistemas mais evoluídos do mundo. Uhum. Então está se cruzando muita informação. Então hoje, com a reforma tributária e com tudo isso que está acontecendo, não está fazendo mais sentido algum você trabalhar na informalidade. E é o que acontece com muitos produtores aí no Brasil afora. Até falta de conhecimento. Até por falta de conhecimento. Trabalham na informalidade. E isso hoje não faz mais sentido, porque aquele velho ditado, a casa vai cair. Uhum. Então, assim, a hora que você começa a analisar todo esse cenário, começa a fazer muito sentido você constituir uma empresa. E aí, a hora que você constitui uma empresa, por que não você já não programar a continuidade dessa empresa? Perfeito. Você entende? Então, tudo está se casando, tudo está se juntando para esse caminho. Perfeito. Então, muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Leide, muito obrigado, Uno. Esse foi mais um Pode Maestrar e hoje também te fazendo maestro do seu negócio, mas da sua sucessão. Agradeço aos convidados e até o próximo episódio. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.